obrigado, Joel, obrigado pelo convite. Para mim é uma honra poder contribuir com algum conhecimento, né, nessa área. E eu estou responsável pela parte de treinamento técnico da empresa Serviforma e também um centro de produtividade, que é um laboratório onde a gente consegue fazer testes de produtos e ajudar o mercado, né, ajudar o cliente a desenvolver melhores processos. Estou no mercado há 37 anos na indústria metalmecânica. Eu já fui usuário de fluidos, não só de fluidos, mas toda essa parte de óleos e graxas e tal, então eu conheço um pouquinho disso. Mas a minha especialidade então é usinagem. Eu vou procurar focar então nesse tema. Infelizmente ou felizmente, eu sempre coloco essa apresentação toda vez que eu faço uma palestra. A gente não deve esquecer da questão segurança, saber qual é a saída de emergência, saber qual é o sinal que nos permite evacuar a área, para onde a gente tem que ir, qual o ramal de emergência. Então eu gostaria que vocês também adotassem isso nas suas empresas, porque isso pode salvar muitas vidas. E também a gente é anticorrupção, todas as apresentações a gente faz questão de frisar isso faz parte da filosofia da empresa. A empresa é uma empresa sueca, ela tem a base em Sandviken, é uma cidade na Suécia. Essa aqui é a nossa planta. Deixa eu achar aqui onde que é o laser. Opa. Achei. Essa aqui é a planta onde a gente produz os nossos materiais lá, parte disso, né? E nós estamos em áreas de negócio, na área de mineração, construção civil, na parte de ferramentas de corte, na parte de materiais também, de metalografia, né? Parte de metalurgia do pó. E materiais também, como o professor Anselmo comentou, de alta tecnologia, muito aplicado na indústria química, petroquímica, alimentícia e por aí vai. Nossa planta fica em Santo Amaro, então a gente tem 35 mil metros quadrados lá. Esse aqui é o nosso laboratório e essa é a planta que fabrica pastilhas de metal duro. Para quem nunca viu uma pastilha de metal duro, eu vou tentar mostrar essa aplicação. Mas são essas pecinhas aqui, onde a gente recolhe esse material do mercado e faz um trabalho de reciclagem, onde isso é transformado novamente em produto. Então, as nossas áreas de aplicações, que a gente vai focar aqui, é a usinagem, onde eu trabalho com torneamento, pesamento, furação e sistema de fixação. E eu pediria lá para o meu amigo clicar no link, só para a gente poder entender um pouquinho o que é essa usinagem. Clica aqui, por favor. Eu costumo fazer a apresentação com o computador do lado, né? Como o computador estava longe, eu treinei com ele na hora do café. Mas vai dar certo. Bom, então aqui eu tenho as operações de torneamento, onde a peça está girando, a ferramenta está cortando, observe o fluido. E para quem não sabe o que é o cavaco, são essas lascas que estão saindo aqui da usinagem. Então o professor Anselmo fez uma apresentação, eu até comentei com ele, eu deveria ter falado antes dele, porque vocês entenderiam melhor o que é a usinagem. Aqui é o fresamento, onde a ferramenta está girando e a ferramenta ela tem uma pastilha de metal duro, né, a metalurgia do pó, e as lascas que estão saindo aí são os chamados cavacos. Né? Na furação, eu tenho uma ferramenta inteira dentro da peça, muito mais difícil controlar esse processo. A refrigeração tem uma importância fundamental para a extração desse cavaco e para baixar a temperatura da peça. Então são as áreas de aplicação, ok? Onde a gente tem atuado bastante, e eu vou explorar um pouco mais essa questão toda da aplicação dos fluidos, né, na visão, né, do fabricante de ferramentas. Bom, então quando a gente fala de usinagem, a gente não pode deixar de falar do processo, né? O processo, como o Carosella também já comentou, máquina, ferramenta, a peça, o material da peça, a fixação, né? E principalmente a peça fundamental, né, que está aqui na frente da máquina. Sem ela, a gente não consegue a produtividade, a gente não consegue o máximo que esses recursos podem gerar. E aqui dentro também está o fluido de corte, né? Porque o operador é o cara que conhece muito bem a condição do fluido. Nem sempre o técnico da refrigeração está próximo ali para dar aquele apoio, para verificar como é que está a qualidade do óleo, né? Como é que está a filtragem desse óleo, se a concentração está alta ou está baixa. Muitas vezes a gente vai nas empresas, a gente percebe que o óleo ele está mais água do que óleo, né? Então o operador muitas vezes não está muito preocupado com a saúde, com a qualidade desse óleo. Eu já fui operador de máquina, eu sei exatamente o que eu estou falando, né? Já limpei tanque de óleo, então eu sei exatamente o que eu estou falando.
Então a gente precisa estar muito focado em cima dessa peça fundamental, que é a mão de obra, que é o cara que está ali próximo da máquina. E se a gente não tiver um processo balanceado, nossos custos vão aumentar e nossa produção vai ser muito menor. Então a gente tem que trabalhar para inverter essa situação, baixar o custo e aumentar a nossa produção. Então a pastilha de metal duro tem uma função importante dentro desse processo. Então a pastilha é feita pela metalurgia do pó, como o professor Anselmo já comentou, né? Tungstênio é a base, o cobalto elemento de liga, esse material todo processado, misturado, prensado, sinterizado. Aqui ele endurece, chega a 1300 Vickers, é um material que já pode efetuar o corte dos metais, assim como o professor Anselmo falou. Uma ferramenta ela tem que ter uma dureza maior do que o material que ela vai cortar, senão ela não consegue cortar. E aqui a gente consegue isso. As coberturas, que são os revestimentos que vão endurecer a superfície dessa ferramenta, também vai ter uma função muito importante para que ela possa gerar então, aquilo que a gente busca, que é a qualidade melhor do nosso processo. E essas são as camadas que o professor Anselmo comentou, né? Carbono-nitreto-titânio, óxido-alumínio-nitreto-titânio, que tem aí de 3 a 15 microns no máximo, né? 1/4 do diâmetro do fio de cabelo. A refrigeração vai ter um papel muito importante na saúde dessa superfície, na saúde dessa ferramenta. Então, para isso, a tecnologia ela vem cada vez mais investindo nessas coberturas e nesses substratos. Então, as pastilhas elas vão recebendo as coberturas, né? Com o passar dos tempos, a gente tem hoje um desenvolvimento muito grande em cima de substratos e de coberturas. Por que tudo isso? Porque para cada tipo de material que a gente vai cortar, a gente precisa tomar alguns cuidados. Isso acontece com os óleos também, os fluidos também, como o João comentou. Então aqui, pela norma ISO, isso aqui é um padrão ISO que todo profissional que trabalha na indústria metalmecânica, trabalha com processo de usinagem, tem obrigação de conhecer. Cada letra e cada cor indica um material. Então os aços carbono, os aços inoxidáveis, os ferros fundidos, os não ferrosos, principalmente o alumínio, as ligas resistentes ao calor, que foi a apresentação do professor Anselmo. Aqui tem o Inconel, Hardwell, Manuel não, Astalloy, Vaspalloy. Então tudo que terminou com O e com El provavelmente está dentro desse grupo de materiais. E aqui os materiais temperados, os materiais tratados termicamente, são materiais duros. E também nós temos ferramentas dedicadas para esse tipo de aplicação. Eu queria mostrar para vocês então essa variação dos materiais, que até vai ajudar a vocês entenderem um pouquinho o que foi falado na palestra do professor Anselmo. Por favor, clica no primeiro aqui. Ó. Então, primeiro é o aço, né? O comportamento do aço. Então a gente vai observar a pastilha cortando. Tá vendo? A pastilhinha está cortando, aqui está o material girando, o cavaco que se forma. E aqui, essa espessura e largura do cavaco tem toda uma tecnologia para a gente conseguir esse efeito. Então, essa é uma condição de usinagem. Passa para o outro, por favor. É uma condição de usinagem que nos permite aplicar um tipo de ferramenta, um tipo de fluido e um tipo de concentração. Essa concentração vai variar em função disso. O material aço inoxidável, por exemplo, como contém elemento de liga, ele é mais difícil da gente conseguir essa conformação. É mais difícil de controlar o cavaco. Isso dentro da indústria significa segurança também. Se o cavaco não for bem controlado, ele pode causar acidentes. Pode passar, por favor? O próximo. E o mais tranquilo são os ferros fundidos. O ferro fundido ele gera o pó. Né? É um material que ele não tem aquele coeficiente, né, de alongamento. Então ele se rompe muito facilmente. Ok. Então é importante que a gente conheça qual tipo de material que nós estamos utilizando. Isso serve para os fluidos também, porque as concentrações vão variar. E no alumínio, né, o alumínio a gente tem ferramentas adequadas, e aí o PCD, né, é uma ferramenta adequada para cortar esse tipo de alumínio, e nós temos alguns cuidados também com parâmetros e com óleo que vão ajudar bastante para evitar alguns problemas que eu vou comentar na sequência. Mas uma das operações mais complexas que, pelo menos eu, como fabricante de ferramentas, eu vejo, onde o óleo tem uma influência muito grande, é a furação. Porque a furação, eu vou ter que me preocupar com a formação do cavaco, porque ele tem que sair da região onde eu estou cortando, então eu tenho os canais dessa ferramenta, onde vai ter um caminho para esse cavaco. Então esse caminho ele tem que estar livre, ele não pode ter um coeficiente como é que posso dizer, de atrito. Consegui, palavra difícil. O coeficiente de atrito para o cavaco ele tem que ser baixo, porque senão o cavaco começa a enroscar e o óleo não tem
pressão suficiente para retirar esse cavaco de lá. Então aí entra a pressão, né, para a retirada do cavaco. Além disso, o óleo está refrigerando, tem que baixar a temperatura lá. Eu posso ter um problema na ponta da aresta, dependendo do tipo de ferramenta que eu estou utilizando, ela pode suportar uma pressão maior ou menor. Então assim, ó, quanto melhor for a formação do cavaco, melhor o escoamento. Cavaco longo pode causar o entupimento da broca. Então os furos de refrigeração, eles são calculados. Se tem uma broca muito pequenininha, imagina uma broca de 6 décimos, 8 décimos. Imagina o furo na refrigeração dessa broca. E existem brocas com diâmetros pequenininhos com refrigeração. Se a filtragem do óleo não for adequada, vai ter o entupimento desse furo pelas partículas que estão passando ali no filtro do óleo. Então a filtragem do óleo para nós é muito importante na operação de furação, tá? Principalmente quando os diâmetros são muito pequenos. Então a superfície também ela pode ser afetada, né? Isso pode causar riscos à pastilha pode quebrar. E a retificação também ela implica na correção, na correta geometria da pastilha, né? Então você tem que ajustar esses parâmetros de corte para conseguir também essa qualidade aí. A refrigeração ela pode ser interna ou externa. Preferencialmente a gente aplica as internas porque ela chega mais próxima da zona de corte. Isso é um ganho bastante importante para a gente. A externa ela pode ser utilizada quando o furo for raso, até 2 vezes o diâmetro da ferramenta. Eu posso trabalhar dessa maneira. Aí nós comentamos alguma coisa sobre outras possibilidades, né? A lubrificação por ar ou por mínima quantidade de refrigeração, que é o MQF ou o MQL, também a gente pode aplicar. Mas essas situações, elas não são as melhores, né? Então a melhor condição é a refrigeração interna e com uma condição de pressão, volume e direção, né? Que é o que faz a diferença quando você aplica os fluidos de corte no caso da aplicação das ferramentas. Então se eu tenho uma ferramenta onde eu tenho pressão e não tenho volume, imagina uma seringa. A seringa tem pressão, né? Eu consigo apertar uma seringa aqui com líquido, vai lá na parede, mas não tem volume. Isso não serve para ferramenta. Eu posso ter uma ferramenta com volume grande, mas com a baixa pressão, onde o óleo ele começa a sair e ele já desce. Pode ter uma cachoeira, assim como foi falado aqui, um caminhão de óleo. Mas se não tiver pressão, ele não vai chegar onde eu quero também. A concentração é importante, dependendo do tipo de material, essa concentração tem que ser maior. Os aços inoxidáveis, as ligas resistentes ao calor, necessitam de concentrações maiores. E a direção, se estiver indo na chapa da máquina, e ao invés de ir onde a ferramenta está cortando, também não adianta. E a qualidade do óleo, né? O óleo pode estar contaminado, né? No passado, as pessoas jogavam coisas dentro da máquina, essa máquina arrastava esse material, se misturava com óleo, contaminava o óleo, né? Então o Instituto Adolf Lutz chegou a encontrar espermatozoide no óleo. Vai ter tesão por máquina lá longe, né? Bituca de cigarro, copinho de café, papel de bala. Então era comum eles contaminarem o óleo, né? Hoje em dia a conscientização aumentou muito, mas imagina quanto isso interfere na qualidade, né, dermatológica das pessoas que trabalham com óleo. Então muitas doenças, muitas dermatites ocorriam no passado por causa dessa falta de conscientização. Cabe a gente orientar essas pessoas, falar assim, cara, você precisa cuidar desse óleo. Apesar de que hoje a gente tem óleos com qualidades muito boas, né, que evitam esse tipo de contaminação. Então a capacidade cúbica do tanque, ela deve ser entre 5 e 10 vezes. Imagina você trabalhando com alta refrigeração, alta pressão. Se o tanque for pequeno, ligou a bomba, vai embora, acabou. Então tem que ter essa, né, recirculação. Alguns tipos de óleos precisam ser refrigerados, então você tem que ter um tanque grande para ter tempo de refrigerar. Uma furação profunda, você pode trabalhar até 100 vezes o diâmetro da ferramenta. Então imagina uma ferramenta de 10 milímetros trabalhando, fazendo furo de 1 metro, né? E esse óleo aquece muito, porque a velocidade dele é muito grande, então gera calor. E isso vai causar problema. Se eu não refrigerar esse óleo, eu vou ter problema também. Então aqui tem algumas dicas, né, para controlar, né, o volume de óleo. A gente faz uns cálculos lá, medindo o tempo, etc. Mas existem tabelas onde nós podemos utilizar em função do diâmetro da ferramenta, qual vai ser o volume que eu preciso ter no meu tanque. Como eu falei, as concentrações, né, vocês melhor do que eu sabem, né, isso é importante, mas a gente informar o usuário disso é mais importante ainda. Para nós, fornecedores de ferramentas, nós não estamos lá falando para o usuário sobre o óleo, nós estamos falando sobre a ferramenta. Esporadicamente a gente acaba dando uma contribuição pelo conhecimento que a gente tem. Mas se ele não estiver treinado, preparado para trabalhar nessa condição, ele não vai ter uma performance boa, então, no processo.
Uma outra operação bastante interessante, né, é a geração de rosca. Você pode clicar, por favor? Então eu queria mostrar para vocês como isso varia dentro da usinagem, né? As roscas, elas podem ser em materiais de cavacos curtos, onde conforme vai cortando, né, o cavaco vai saindo partículas, né? Então materiais mais duros costumam ter essa relação. Você pode passar para o outro, por favor? Eu tirei a refrigeração ali só para mostrar a operação, mas deveria estar com a refrigeração. Aqui é uma outra condição, um cavaco um pouco mais alongado, né, onde ele se forma e a ferramenta ela vai trançar esse cavaco para facilitar a saída dele, para evitar que possa ter um dano à superfície do furo com a rosca, né, geração dessa rosca. E outras ferramentas, elas podem estar trabalhando com furo cego, né, o furo que não passa. Então esse cavaco não pode descer, ele tem que subir. Então, aí existem ferramentas que vão fazer com que esse cavaco suba. E a refrigeração tem uma influência muito grande, porque se eu não tiver um atrito adequado, eu gero mais calor, eu tenho interferência na formação do meu cavaco também. Então, por isso que a concentração pode mudar, por favor. A concentração, a qualidade do óleo, tudo isso vai influenciar. E existe um outro tipo de aplicação, que é a laminação. Eu não vou cortar o material, eu vou formar esse material. E nessa formação, o óleo também é importante. Aí eu tenho que ter uma capacidade de lubrificação também, não só de refrigeração. Eu gero calor, mas eu estou gerando muito mais atrito aqui. Então aqui eu não tenho corte da rosca. Observem que a refrigeração ela é abundante, né? E ela sai na ponta da ferramenta para chegar lá na parte que corta. Porque o macho, ele está gerando a rosca na ponta, não na parte traseira. Então aqui eu não tenho corte, porque eu vou ter um alongamento do material, onde ele vai preencher esse perfil da ferramenta e vai gerar rosca. Então a refrigeração nesse caso, ela está tendo uma influência muito grande na vida da ferramenta. Eu não posso trabalhar sem ter uma boa refrigeração nessa condição. Ok, então a refrigeração ela pode ser da mesma maneira interna como externa, né? Também tem algumas restrições que a gente precisa observar, senão ela vai ter uma influência grande. E eu tenho uma rosca que ela é fresada, né? Isso é muito comum nas ferramentarias, onde eu tenho um molde e normalmente quando... Pode clicar, por favor. Quando você vai fazer o molde, a ferramenta pode quebrar. Então você está terminando o molde e a ferramenta quebrou. O custo para retirar essa ferramenta é muito grande. Então as opções onde você fresa, da mesma maneira você vai usar refrigeração também, né? Que aí a gente está mostrando. É como se fosse uma operação de fresamento, onde a gente aplica também a refrigeração para melhorar a qualidade da rosca, baixar a temperatura da ferramenta e aumentar a vida dessa ferramenta. Ok? Bom, na usinagem do alumínio, eu já fui falando um pouquinho da usinagem do alumínio, né, com pastilha de PCD ou não. Você pode clicar no filme, por favor? Aí a estratégia é desenvolver uma ferramenta onde eu consiga direcionar a refrigeração para a zona de corte. Então assim, ó, se vocês observarem aqui, ó, onde vai sair a refrigeração, ó, ela vem bem na ponta da ferramenta. Então existem umas aletas, e nesse caso aqui a gente vai trabalhar com alta velocidade de corte, é o conceito, né, High Speed Machine. E eu vou mostrar aqui sem a refrigeração, mas é só por causa da filmagem, tá? Mas o ideal é que essa ferramenta trabalhe com aquela refrigeração que eu mostrei, né, saindo nas aletas e atingindo a zona de corte. E principalmente quando a gente trabalha com o PCD, quanto menor a temperatura, melhor, né, para o PCD. Ok? E essa ferramenta ela é feita de alumínio endurecido, para trabalhar com altas rotações. Então trabalha na casa de 10 mil, 15 mil. A primeira vez que a gente aplicou essa ferramenta no Brasil, o operador se negou a operar a máquina. Ele falou, não, eu não vou ficar nessa máquina, porque ela rodava tão rápido que ele ficava imaginando, se essa ferramenta quebra, ela sai e estoura a chapa da máquina e vai causar um acidente. É lógico que essa ferramenta é totalmente balanceada, é projetada para trabalhar com o dobro da rotação. Eles usam bancadas de testes que elevam a rotação muito mais do que ela pode suportar. Aí nós entramos na parte de alta pressão, né? O high pressure, né? Foi comentado um pouquinho aqui. E o high pressure é aquilo mesmo que o professor Anselmo comentou, né? A gente cria um direcionamento desse óleo. Então internamente existe toda uma tecnologia para causar esse efeito e direcionar isso exatamente para a zona de corte. Mas talvez eu consiga explicar algumas coisas que o professor Anselmo comentou aqui. O que é esse conceito high pressure? Então na usinagem, eu tenho aqui o cavaco, né? Eu tenho aqui a pastilha e eu tenho aqui a peça. Então, essa interface cavaco, peça e ferramenta gera muito calor, principalmente aqui na zona de corte. E o que o professor Anselmo estava falando? O fluido não consegue chegar aqui, não consegue mesmo. O cavaco está criando o efeito guarda-chuva, né? Assim que a gente fala.
o óleo não consegue chegar na zona de corte. Então, esse efeito guarda-chuva está explicado aqui, ó. Então, a gente vai ter, de alguma maneira, né, essa parte da ferramenta sofrendo muito mais por causa do calor. E o efeito que o high pressure vai causar, né, a gente chama de cunha hidráulica. Quando eu consigo direcionar esse fluido em alta pressão nessa interface, é como se eu estivesse levantando esse cavaco. Levantando o cavaco, o fluido vai chegar mais próximo da zona de corte. E com isso também eu consigo melhorar a conformação desse cavaco. Então o óleo ele vai funcionar como uma cunha, vai dobrar, vai forçar essa dobra do cavaco, e esse cavaco se rompe. Então a gente consegue melhorar, diminuindo essa área de contato, melhorar a condição da usinagem. Então aí ele falou assim, mas eu apliquei de um lado e do outro, deu mais ou menos o mesmo resultado. Para a temperatura sim, mas para o controle de cavaco não. Quando você aplica o óleo na face lateral, né, na folga lateral, você não tem o efeito hidráulico, de cunha hidráulica que a gente está comentando aqui, ok? Ele só consegue baixar a temperatura. Então isso é uma maneira que a gente consegue utilizar também para resolver alguns problemas no mercado. E o que acontece com o cavaco? Então, o cavaco, ele pode gerar desgaste na ferramenta por quebra, por fratura. Então, o cavaco muito pesado, ele pode bater aqui na linha de corte e vai gerar esse tipo de fratura. Então, o cavaco também ele não pode ser um cavaco muito pesado. E se ele for muito pesado, a ferramenta tem que estar numa classificação ISO que dá essa possibilidade de suportar mais pancada. Porque existem classificações para as ferramentas, que a gente não vai entrar nesse detalhe. Mas assim, o desgaste da ferramenta não tem jeito, é água mole e pedra dura, ele vai gastar mesmo. Quando eu aplico a refrigeração, eu vou baixar a temperatura e essa refrigeração consegue fazer com que esse desgaste ele não seja tão prematuro. Então eu vou ter um tempo maior de utilização. E existem vários fatores que vão interferir no desgaste da ferramenta. A refrigeração é apenas um desses fatores. Então eu queria só mostrar aqui alguns tipos de desgaste, né? O desgaste de flanco, que é o mais comum, o desgaste tipo craterização, então o cavaco ele vai arrastando esse material e gera um enfraquecimento da aresta. A deformação plástica é formada por pressão e calor, então a refrigeração nesse caso aqui vai ter uma influência muito grande porque ela vai baixar o calor. Se eu tirar um dos dois eu já resolvo o problema. A aresta postiça, a refrigeração tem uma influência muito grande. Você clica, por favor? É aquilo que o professor Anselmo comentou, né? A adesão do material, né, gerada pelo calor e pela ductilidade desse material. Então, um material muito dúctil, ele tende a aderir. Esse filme é da Bowser, tá? Não é nosso, mas eles me cederam. Então, observem aqui, ó, material dúctil, ele tem esse tipo de comportamento, né, que é uma soldagem, né, uma adesão. Vai chegar um momento que esse cavaco vai arrastar essa aresta postiça e ele vai levar parte da ferramenta. Quando ele leva a parte da ferramenta, ele leva a parte da cobertura. Ele descobre a ferramenta, aquela parte mais dura que eu mostrei no início da apresentação. E aí a ferramenta vai gerar um desgaste. Então, cuidado. Muitas vezes o desgaste da ferramenta é causado por um problema de adesão. E tem muita gente que acha que isso pode ser causado por outros fatores. Tem N fatores que podem causar desgaste da ferramenta. Mas esse é um deles que está muito relacionado com a refrigeração, assim como foi falado na palestra anterior. Ok? Bom, mas um ponto importante, e a gente quando faz palestra nas indústrias, a gente toca muito nesse ponto, que é a aplicação da refrigeração. Eu trabalho com ou trabalho sem? É lógico, para vocês, trabalhar sem nem pensar, né? Porque em alguns casos, a gente precisa retirar a refrigeração. Onde eu preciso retirar a refrigeração? Quando eu estou tendo variação térmica. O caso do fresamento, a ferramenta entra, corta, sai da peça, esfria. Entra na peça, esquenta, está cortando, sai da peça, esfria. Essa intermitência pode ser prejudicial para alguns tipos de classes de passivo. Não são todas, mas normalmente no fresamento, o que a gente deve fazer? Inundar a região, não dar chance que tenha essa variação térmica. Então, se eu trabalho sem refrigeração, ele entra, esquenta, sai, pega o ar, o coeficiente de variação é só do ar. Quando eu tenho a refrigeração, ele entra, esquenta, sai, ele pega o óleo, que é muito mais refrigerante, né? Então essa variação aumenta. Isso pode causar trinca térmica e pode causar desgaste de ferramenta. Então o que a gente fala? Você nunca deve trabalhar com a refrigeração deficiente. Já viu máquina pré-infarto? Né? O óleo sai, não sai, sai, não sai. A máquina está quase tendo um treco, né? Então quando está nessa condição, é ruim para a usinagem. É prejudicial para a usinagem.
A refrigeração tem que ser abundante, pressão, volume, direção, concentração. Esse é a melhor condição para que a gente aplique uma refrigeração. Eu prefiro trabalhar assim do que trabalhar com esse problema aqui, porque isso aqui vai causar a trinca térmica. Mas a melhor condição para nós, então, é uma refrigeração abundante, principalmente nesses materiais que eu comentei. E falando também da parte econômica, né, a gente tem que prestar bastante atenção nos recursos que a gente aplica. Os custos fixos não tem como mexer, mas quando eu consigo amortizar a minha produção, produzindo mais com o mesmo recurso, eu consigo baixar os meus custos de produção, né? Então é mais ou menos aquilo, eu estou em linha com os palestrantes anteriores, né? Tudo que eles falaram, de alguma maneira a gente está também concordando. Bom, eu falei bastante rápido, eu acho que o intuito aqui é dar só essa visão, né, da área do fabricante de ferramentas. Eu estou à disposição, se alguém quiser esclarecer qualquer tipo de dúvida. Eu aconselho, se vocês tiverem mais interesse nesse tema, nosso site tem muita coisa bacana, muita teoria, tem muitos aplicativos, inclusive aplicativos que falam sobre a economia da manufatura, calculadoras que vocês podem aplicar e podem sugerir aí para os clientes de vocês que utilizam, né, os fluidos na usinagem. E é isso. Obrigado.